Boa tarde, quinto ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que sejam protegidos. Nossa aula de hoje é aula de História, página 116. Vamos lá. Na segunda metade do século XX, o estilo de vida dos brasileiros mudou muito, principalmente daqueles que moravam em grandes centros urbanos. Vou ficar aqui para que a gente possa, até aqui, para que a gente possa comentar. Nós já estudamos em outros vídeos que os hábitos iniciais eram hábitos indígenas, porque eram os indígenas que habitavam aqui no Brasil. Logo depois chegaram os portugueses, depois os africanos e imigrantes. E esses trouxeram consigo toda a sua cultura, seu modo de falar, de vestir, que é cultura, né? E aí, por um tempo, as pessoas se vestiam de uma forma, falavam de outro jeito, mas com o passar do tempo, a vida, o estilo de vida dos brasileiros mudaram, e principalmente aqueles que moravam em grandes cidades. A partir dos anos de 1955, o rádio, que até então era o principal veículo de comunicação, até as novelas eram ouvidas através do rádio. O rádio começou a ter uma grande concorrente, que foi a televisão. Então, a televisão, aí em 1950, ela entrou em auge, né? E o rádio, que era o principal veículo de comunicação, agora tinha uma concorrente, que era justamente a TV. E nos anos de 1950 também foram os anos dourados para a indústria automobilística, ou seja, foi quando os carros entraram aí em alta, né, para os que tinham dinheiro, claro, né? Os que não tinham continuavam andando a pés. Tinha início aí então a era dos automóveis e das rodovias. O Brasil passou a receber assim outros países da América Latina. Grande influência cultural também dos Estados Unidos. Nós vamos ver aí na próxima página, que inclusive tem até uma questão bem interessante, que fala assim: onde estamos afinal? Deixa eu ver, tudo escrito em inglês, todo mundo de jeans, deve ser o Brasil. É justamente uma crítica ao nosso país pelo fato de usarem muitos produtos estadunidenses, ou seja, dos Estados Unidos, certo? E aí, olha aí, um homem aqui vestido, novos produtos de consumo surgiram, como os jeans, que não existia, e entraram aí justamente nessa época as camisetas e a goma de mascar, o famoso chiclete, né? Foi em torno de 1950, 1955. Então, alguns desses produtos não existiam aqui no Brasil, vieram de outro país, ok? Para a próxima página, página 117, nós temos aí, algumas décadas atrás, era comum nas cidades brasileiras que as famílias se divertissem. Como era que as famílias se divertiam? Passeando nas praças, iam para as praças, quase sempre havia um coreto onde músicos e outros artistas se apresentavam. Eu nunca ouvi falar em coreto. O que é um coreto? É esse espaço aí coberto, estão vendo esse espaço coberto aí, parecendo um chapéu? Isso é um coreto. E aí os músicos se apresentavam, faziam as apresentações aí, e as pessoas iam para assistir a essas apresentações, certo? Mas durante muitos anos os coretos se calaram. E hoje o hábito de ir à praça está voltando aos poucos, mas principalmente nas cidades menores, porque nas cidades maiores tem a questão da violência, em que muitas pessoas estão dentro de casa, com medo até de fazer um passeio à praça, que não é o nosso caso, né? Graças a Deus.
Vem a questão 1, onde você vai responder se você já viu um coreto e onde, se havia músicos, se havia outros artistas se apresentando. Além do coreto, o que mais está sendo representado aqui? O que é que tem mais? Tem árvores, tem pessoas passeando, tem o que é que apresenta aqui nessa imagem? Questão 2. Questão 3, há praças na sua cidade ou no seu bairro? Quem costuma frequentar? E aí vocês vão respondendo essas questões, certo? No livro. Que diversões foram substituindo os passeios na praça, Tia Keide? Já que muitas pessoas antigamente iam à praça, hoje não vão. Justamente hoje os jogos online, né, estão substituindo os passeios nas praças. As tecnologias, hoje as pessoas dão preferência a ficar em frente de celular, de computador, né? E esquecendo mais dos bons hábitos dos passeios na praça, ok? Vamos lá. As famílias também mudaram. Hoje as famílias são menores. Antes as famílias eram famílias bem maiores. Por exemplo, na casa da minha mãe, nós somos 6 filhos. Hoje quase ninguém tem 6 filhos. A maioria de 2 a no máximo 3. 1, 2 e muitos no máximo 3, né? Então as famílias também mudaram os hábitos, o tamanho, certo? A formação, hoje só existe famílias que só a mãe, né, devido a alguma situação de separação ou de viuvez, né, só a mãe ou então só o pai e assim vai. Então, vários tipos de família nós podemos observar nos dias atuais, certo? Continuando aí, olha só, nós podemos ver alguns arranjos familiares, onde famílias sem filhos, famílias de pais, famílias compostas só de mãe, certo? E aí nós podemos observar aqui na página 118. Na página 119, os grupos sociais e o direito à memória. Em 1988, o movimento negro obteve uma grande conquista, e que foi justamente o reconhecimento na Constituição do direito das comunidades remanescentes de quilombolas à terra que ocupa há gerações. Então, uma grande conquista que foi justamente esse reconhecimento dos direitos das comunidades quilombolas. Então, isso aconteceu em 1988. 1988, isso. De lá para cá, o governo brasileiro estima que mais de 2.400 comunidades quilombolas tenham sido reconhecidas. Então, existem muitos lugares que ainda não foram reconhecidos como quilombos, certo? A partir desse reconhecimento, que se dá por meio de uma emissão de um certificado, essas comunidades passaram a ter direito que prevêem, por exemplo, a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro. Então, para ser uma comunidade quilombola, as pessoas recebem um certificado dizendo, olha, aqui é uma comunidade quilombola, e eles vão usufruir de alguns direitos que foram esquecidos, que foram usurpados por muito tempo. A realidade, no entanto, é que as comunidades remanescentes de quilombos enfrentam muitas dificuldades para garantir seus direitos e preservar a memória do passado. Uma forma de lutar contra isso é por meio de ações para a recuperação da memória dos quilombos que se formaram ao longo dos séculos no Brasil. Então, muitos quilombos, como eu disse, ainda não foram reconhecidos e eles ainda passam por grandes dificuldades, pois não têm os seus direitos garantidos. Por isso, é muito estudante estudar a história dos quilombos. Nós já estudamos aqui. Quilombos são áreas formadas por negros fugitivos que saíram, que conseguiram fugir mesmo do sofrimento e formaram os quilombos, certo? Onde eles
ficavam ali refugiados. E um dos grandes quilombolas, né, um dos grandes lutadores, defensores e aí dos quilombos e também defensores e participantes foi o Zumbi dos Palmares, né? Nós já estudamos aqui. Então nós vamos observar atentamente a imagem ao lado, ela retrata uma cena de trabalho no maior quilombo que se formou entre 1590 e 1694, o Quilombo dos Palmares, que a Keita acabou de falar. Então, olha só, nós podemos observar aí como se fosse uma haste, né? Como se fosse uma torre feita de madeira, justamente para que eles pudessem visualizar de longe quem estava se aproximando, né? Podemos ver aí negros trabalhando na pesca, né? Nós podemos observar que eles estão o quê? Pescando, certo? Geralmente eles não vestiam camisas, né? Nada disso, era mesmo só a parte de baixo. Homens fortes que trabalhavam em defesa daquela área. Vamos lá. Ainda na página 120, nós podemos observar aí que para preencher essa lacuna da falta de conhecimento sobre o modo de vida dos quilombolas no passado, é preciso estimular a produção de estudos. Então é preciso que nós possamos reservar um tempo para que nós possamos estudar, para que nós possamos ler sobre o quilombo, sobre os quilombos. Em 2007, o governo brasileiro criou o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, em um lugar da região onde se formaram o quilombo lá no passado. O local fica na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, recria o ambiente do quilombo e ajuda a preservar a memória da luta das populações quilombolas. Como eu já falei, esse quilombo foi tão importante que o governo brasileiro criou um parque memorial. O que é um parque memorial? Um espaço onde resgata a memória desse quilombo dos Palmares, tão importante aí para a história do nosso país. Olha aí. As construções do Parque Memorial Quilombo dos Palmares não são tão antigas. Elas foram recriadas com base em estudo e pesquisa. Então, foram estudando e pesquisando sobre o Quilombo dos Palmares. Muita coisa já não existia, então eles foram estudando e foram recriando, fazendo novamente. Quais informações a imagem pode nos fornecer sobre a vida em Palmares? Então, nós podemos observar aí que as casas eram afastadas, que os telhados eram feitos provavelmente, né, de palha, de sisal, e que eram grandes, que eles abrigavam várias pessoas, certo? E depois nós vamos estudar mais um pouco sobre esse parque memorial, né, dos Quilombos dos Palmares, ok? Então nós vamos, Tia Keita vai postar lá no grupo esse vídeo, assistam e respondam as questões que serão aplicadas, ok? Um abraço, um cheiro no coração de vocês e até uma próxima.